Dando continuidade aos nossos estudos do capítulo 22 do material de apoio, vamos continuar falando sobre os iframes. E agora nós vamos comentar um pouco sobre os inconvenientes do seu uso em alguns casos. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de HTML com CSS. Nós estamos no capítulo de iframes, como eu falei ainda há pouco, e nós vamos começar a falar sobre uns termos um pouco mais técnicos. Talvez isso seja um pouco confuso para você, mas eu preciso falar sobre esse tipo de coisa. E isso vai ficar registrado aqui no curso para suas consultas futuras ou até mesmo consultando o material. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou aqui desmotivando você a aprender iframes. Como eu disse anteriormente, lá no início do capítulo, tem muita gente que demoniza os iframes, só que os iframes são importantes, são essenciais em alguns casos, que a gente vai ver no final desse capítulo, porém, a gente não pode fechar os olhos e achar que eles são as melhores maravilhas do mundo. E esse vídeo vai servir justamente para isso, para eu te apontar alguns problemas que eles podem trazer para o seu site. E aí você usa se realmente você tiver convicção, certeza de que eles são necessários ou que o recurso vale a pena. E não se engane, eles valem a pena sim, tá? Não veja em momento nenhum esse vídeo e alguns dos próximos como desmotivação para o uso do iframe, até porque nos problemas de segurança que eu vou citar, eu também vou dar uma solução para que você dê mais segurança para o seu site, mesmo utilizando iframes. Fechou? Vamos começar com uma coisa muito simples que eu coloquei no material. Não confunda iframe com frame. Eu já falei isso, se eu não me engano, no início do capítulo. Tem muita gente que diz assim, não, iframe é coisa do passado, é coisa do HTML4, não se usa mais, ninguém mais usa. Cara, não confunde iframe com frame. Frame a gente não usa mais tanto assim, mas existem sites em que, inclusive, utilizam frame e tá tudo ok. As tags de frame não foram eliminadas do HTML5, elas não são depreciadas, como a gente chama lá na comunidade, mas a galera tá tentando evitar. Tente evitar também os frames. Os iframes, eles são úteis pra caramba, inclusive a gente vai ver, como eu disse no final do capítulo, várias utilizações práticas do iframe que vão trazer soluções que você não teria no seu site se não fossem os iframes. Por exemplo, o vídeo do YouTube, como a gente já viu. Você não teria um vídeo do YouTube no seu site se não fosse um iframe. Então não adianta falar que iframe é totalmente ruim, mas também não adianta falar que eles são totalmente bons. E é justamente pra isso que eu tô aqui pra falar nesse vídeo. Mas o primeiro tópico que eu quero é não confundir frame e iframe, beleza? O segundo tópico que eu quero colocar aqui nesse vídeo são problemas em relação a mecanismos de busca. E eu não sei se você sabe, mecanismos de busca como o Google, por exemplo, eles utilizam um robozinho chamado Googlebot que vai vasculhando os sites e encontrando esses sites. E aí, de acordo com a relevância determinada por esse robô e pelos algoritmos de indexação do Google, eles vão colocando em ordem. Deixa eu te explicar na prática como isso funciona. Vem comigo para o computador. Você que está aqui assistindo esse novo módulo do curso de HTML, está aprendendo agora, ou já aprendeu há algum tempo, não sei a que ponto você está do curso, a hospedar o seu site gratuitamente utilizando o GitHub Pages. Só que você também deve ter notado que ele é bem limitado, até porque ele é de graça, então não tem como ter muitos recursos, além do HTML básico, CSS básico e o JavaScript inicial. Mas se você quiser uma hospedagem profissional, com suporte a PHP e muitas outras ferramentas premium, inclusive ganhando, além da hospedagem, ferramentas que são pagas, ferramentas caras, sem pagar mais nada por isso, e também cursos para você aprender a utilizar a maioria dessas ferramentas. Pois então, torne-se agora mesmo um cliente, uma cliente da Hostnet. E lá, escolhendo o plano Cloud a partir do plano trimestral, você também ganha domínio grátis. Torne-se agora um assinante da Hostnet e leve o seu site para os melhores servidores que a gente pode oferecer. Acesse agora o site da Hostnet, apontando o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Voltamos agora para a sua programação normal e já vem a tela do computador aí para você fazer sua prática de HTML. Então dá uma olhada aqui. Eu tô no Google, ele é um mecanismo de busca, não precisava nem dizer isso, E ele tem uma característica. Por exemplo, eu quero um curso de HTML. Curso de HTML, eu vou dar Enter, ele vai fazer a busca e tá lá, Se você já tá acostumado com o Google, Se você vive nesse século, você sabe usar o Google, Você já usou o Google. E você sabe que aqui em cima, é anúncio, aqui é anúncio. Esses dois pagaram para estar aqui, certo? E o nosso próprio cérebro já diz o seguinte, se pagou, talvez não seja a melhor coisa. Isso para nós que somos técnicos. Para quem não é técnico, acaba comprando. A partir daqui para baixo, eles têm o que a gente chama de conteúdo. Aqui é conteúdo pago, aqui é conteúdo orgânico. Isso é, a galera que está aqui mereceu estar aqui. Eles produziram conteúdo e o algoritmo do Google falou, beleza, nós vamos considerar que esse site teve uma ótima relevância em relação a esse assunto e
vai posicionar ali na frente. Então você vê aqui, por exemplo, o curso de HTML, a gente tem o nosso curso anterior a esse, né, que tá bem indexado. A gente tem aqui, ó, cursos de HTML, tá? Ó, o curso do curso em vídeo já tá aqui embaixo, porque a gente fez uma... Ele tava lá em cima, mas ele caiu um pouquinho porque a gente fez a remodelação do site, então vai demorar um pouquinho até subir. E aí você vai falar assim, mas Guanabara, como é que o Google sabe, identifica a relevância, quem ele vai botar em cima, quem ele vai botar embaixo? Bem, o Googlebot vai no site, na hora que ele descobre o site, analisa o conteúdo e vê se vale a pena estar mais em cima ou mais embaixo. E quando você usa sites desse tipo, ó, vou botar o exercício antes do anterior, né? Não foi esse não, foi esse aqui. Tá? Quando você vê sites do tipo disso aqui, ó, tá vendo? Você botou aqui primeira página, segunda página, terceira página. Esse conteúdo vermelho aqui, como você viu nas aulas anteriores, isso aqui tá dentro de um iframe. Segundo o próprio Google, existem alguns problemas, não é impedição não é negação total, mas existem alguns problemas para que o Googlebot entre nesses iframes aqui e consiga indexar esse conteúdo. Então, tecnicamente, pode ser, eu não estou dizendo vai ser, eu estou dizendo que pode ser que esse conteúdo aqui tenha algum problema para a indexação. E isso é ruim para alguns sites. Então, nunca monte um site inteiro com o uso de muitos iframes ou dentro do iframe um conteúdo que é muito sensível para o seu site, que é altamente indexável. Tá? Então, tome esse cuidado. Inclusive, no material em PDF, e você tem que acessar o material em PDF, tem um link lá da comunidade Google falando sobre esse assunto, falando sobre esse, entre aspas, problema. Não é garantido que o Googlebot não entre nesses iframes, mas o Google coloca da seguinte maneira: pode ser que algum problema de indexação, algum problema de identificação do Googlebot possa existir. Então, para colocar conteúdo muito importante, evite utilizar iframes. Outro grande problema que esse recurso tem é em relação à usabilidade e acessibilidade. O que é acessibilidade? Pessoas com algum tipo de necessidade especial. Por exemplo, pessoas cegas. Não sei se você sabe, pessoas cegas conseguem sim usar computadores com softwares chamados leitores de tela. E aí é que está o grande problema. Os softwares leitores de tela também apresentam alguns problemas para conseguir acessar os iframes. Então eles ficam meio perdidos ali. É bom que você saiba disso. E além dos problemas de acessibilidade, que é essa que eu acabei de citar, existem também os problemas de usabilidade, que são aqueles que o próprio navegador acaba se confundindo ou o usuário acaba se confundindo. Alguns pontos que eu até coloquei no material para você foram os seguintes. Dá uma olhada de novo aqui no computador. Não sei se você reparou, mas em todos os recados que eu estou fazendo aqui, todas as minhas aparições dentro desse novo módulo aqui do curso de HTML, eu estou utilizando essa máquina poderosa aqui, ó. Na verdade, eu vim te dar uma dica. Se você estiver precisando de uma máquina para aprender programação, para rodar todas as ferramentas e de quebra, nas horas vagas, dar aquela jogadinha, aqui ó, VivoBook 15 polegadas da Asus. Esse modelo que eu estou aqui, ele tem processador de 11ª geração, um i7 de 11ª geração, 16 GB de memória, um SSD ultra rápido, padrão NVMe, e tem duas placas de vídeo, uma integrada na máquina e outra dedicada com 2 GB de memória. Então essa é uma máquina perfeita para você aprender muito, trabalhar, estudar e também jogar. Para maiores informações sobre essa senhora máquina aqui, você pode acessar em 2 sites, o vivobook.com.br ou aprendacomasus.com.br. Então, ó, vou abrir um outro exercício que a gente fez, o primeiro exercício aqui, que abre 2 iframes, né? Ele abriu aqui, ó, curso em vídeo e o nosso repositório aqui do GitHub. Algumas características são, quando, por exemplo, eu acesso aqui, ó, tô na minha página principal aqui. Quando eu clicar aqui, por exemplo, na área do curso em vídeo, eu acessar a parte de cursos, vou acessar aqui cursos, eu tenho os cursos aqui. Vamos ver se funciona. Se eu chegar aqui, tô navegando, aí eu quero voltar para a tela principal. Você fala assim, voltar é aqui em cima, né? Quando você clica em voltar, ele acabou aceitando aqui, voltou para a tela principal. Só que alguns navegadores, segundo algumas pesquisas que eu fiz aqui, tem algum problema em relação a vou voltar dentro do iframe ou vou voltar dentro do conteúdo principal. Às vezes ele se confunde com isso. Isso é um problema de usabilidade. Alguns outros problemas são sites que tentam abrir coisas no target blank, né? Abrir uma janela nova. Alguns navegadores não conseguem entender que a janela nova tem que abrir uma janela nova na tela principal do navegador e não dentro do iframe. E outro grande problema, se o site daqui, no caso do curso em vídeo, ele é responsivo, né? Mas se o site que você colocar dentro do iframe não for responsivo, pode ser que o site apareça todo quebrado dentro do seu iframe. Isso não é problema seu, isso é problema de quem desenvolveu o outro site. É claro que acaba sendo problema seu porque você escolheu colocar aquele site ali. Isso nos traz ao terceiro tópico que a gente colocou no material também, que são as
questões de segurança. Isso porque os iframes acabam abrindo uma porta do seu site para outros sites, às vezes, né? Não no caso em que a gente fez o exercício aqui de abrir páginas dentro do nosso próprio site. Mas quando você abre, por exemplo, acabei de te mostrar ali, o curso em vídeo aberto dentro do iframe, basicamente eu peguei do meu site e abri uma porta para o curso em vídeo. E um cuidado muito grande que você tem que ter é cuidado para quem você abre a porta. Você em casa, e até essa relação aí no material, você na sua casa, você não abre a sua porta e deixa qualquer pessoa entrar para beber um copo d'água, por exemplo. Isso é um risco muito grande. O seu site também. Quando você usa um iframe e coloca um site, por exemplo, que foi invadido e está utilizando técnicas de captura de informações do usuário, o teu site começa a fazer isso para o outro site. Deu para entender qual é a ideia? Então toma muito cuidado nos sites que você abre dentro do iframe, dentro do seu próprio site. Isso é um cuidado muito grande e isso é responsabilidade única e exclusivamente sua, dos desenvolvedores do site que a gente está desenvolvendo aqui. Isso pode deixar o seu site aberto a utilizar técnicas de invasão, alguns ataques, como por exemplo, o que a gente conhece como cross-site e ataques XSS, depois você dá uma pesquisada sobre o que é isso, mas os iframes também têm essa limitação. E esses são os tópicos principais que você tem que tomar cuidado na hora de utilizar iframes. Volto a dizer, em momento nenhum eu estou demonizando os iframes. Você precisa deles. Em alguns momentos eles são úteis. Só que não abuse do seu uso dentro do seu site. Fica sempre de olho nisso. Em alguns momentos eles são essenciais. E eu vou te ensinar a se proteger, a dar uma proteção um pouco maior do seu site em relação a outros iframes. Só que isso eu vou te mostrar no próximo vídeo. Já prepara aí a sua parte prática, já prepara os seus exercícios e a gente vai criar um site utilizando o iframe e vai meio que bloquear alguns recursos dele. Eu me despeço por aqui e a gente se vê no próximo vídeo do seu curso de HTML e CSS. Tchau, tchau!